Vamos lá, vamos dar prosseguimento ao tema 3, falando sobre a América Central Continental. Nós vimos que a América Central, ela na verdade se divide em duas partes. Vou falar isso um milhão de vezes, para que vocês realmente fixem isso na cabeça. A América Central tem duas partes. A continental, que é a que a gente está estudando agora, que é essa parte que a gente chama de istmo. Istmo quer dizer o quê? Uma pequena extensão de terra, realmente você olhar aqui é bem pequenininho, né? Uma pequena extensão de terra que interliga dois espaços maiores, né? Duas porções de terras maiores, que no caso é a América do Norte, né? Interliga a América do Norte. Eita, a bateria tá acabando agora. Na hora que eu começar a aula. Oh, meu Deus do céu, esse tempo todinho, Ana Beatriz poderia ter colocado esse negócio para carregar, né? E aí, o que aconteceu agora? Oi. Ai, Jesus. É igual eu. Só boto isso coisa para carregar na última hora. Pronto. Fica aqui. Fique. Bonito. Pronto. Precavida é ela, né? Precavidíssima. Pronto. Então, ó, a América Central Continental é um istmo, por quê? Uma pequena extensão de terra que interliga a América do Norte, que é uma extensão de terra maior, a maior parte da América, na verdade, né? Tá dentro da América do Norte. E a América do Sul. É composta por 12 países. 12. Aí, vamos lá. Eu falei ontem que a América Central Continental, ela tem 7 países, né? Tem 7 países aqui. No caso, ó, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. Aí, desses 7 países, o que tem aí a maior população, cerca de um terço da América Central Continental, é nesse paísinho aqui, Guatemala. É a maior população absoluta da América Central Continental. Tem alguém falando comigo do bate-papo? Deixa eu olhar aqui. Ana, você não precisa usá-la quando estiver totalmente caro. Sim, tá certo. Sim, ó, a maior população, no caso aqui, né, desses 7 países vai ser da Guatemala. E cerca de um terço de toda a população dessa área aí, da América Central Continental, é da Guatemala. Juntando os 7 países, dá em torno de mais ou menos 45 milhões de pessoas. Então, de certa forma, é um pouco habitável, né? Só que se você comparar 45 milhões de pessoas juntando esses 7 países e a população do Brasil, só o Brasil aqui na América do Sul é mais de 210 milhões de pessoas, né? Então, assim, não é... Essa porção aqui a gente percebe que realmente é uma porção pequena e não tem uma grande densidade demográfica, não. Mas, enfim, a maior população da Guatemala. Aí, as áreas mais habitadas dentro da América Central Continental, lembrando que ela faz fronteira com 2 oceanos, né? Nessa parte leste, ela faz fronteira com o Oceano Atlântico, que no caso ele forma aqui um mar aberto, né? Essa região aqui a leste, né, próxima ao Atlântico, forma um mar aberto que a gente chama de Mar do Caribe ou Mar das Antilhas, que é onde se localiza a América Central Insular. E nessa partezinha aqui à esquerda do mapinha, né, nessa parte oeste do mapa, a gente tem aqui o Oceano Pacífico. Aí sim, quais são as áreas mais habitadas, né, dentro dessa parte da América Central Continental? Essa porção oeste aqui do continente, essa porção oeste, já perto aqui do Pacífico, é a parte mais habitada, né, dentro da América Central Continental, é a mais habitada. Ana Beatriz, e por que a parte leste, essa parte aqui que fica praticamente em contato com o Mar do Caribe, né, com o Oceano Atlântico, por que ela não é muito habitada? Tem um motivo, sim. E é uma questão natural que explica isso. Essa parte leste, ela não é muito habitada justamente pelo fato de que é uma área com grandes florestas tropicais. Florestas tropicais, muito úmidas, né, densa, fechada. Então, essa parte leste, ela não é tão habitada por causa desse critério natural, de florestas tropicais. Já essa parte oeste, já aqui bem perto, né, em contato com o Oceano Pacífico, é a mais habitada na América Central Continental. Ana Beatriz, tem a ver com questão natural também? Tem sim, tem a ver com questão natural. Por quê? Porque essa parte oeste é onde a gente vai encontrar alguns planaltos, não muito elevados, e planaltos que têm um solo fértil, que permite, né, que as pessoas se fixem, cultive, tanto para subsistência quanto para exportação de produtos, né? Frutos da agricultura. Então, essa parte oeste aqui, ela é a parte mais habitada, né, dentro do continente da América Central Continental, né? E aí, é justamente pelo fato dessa questão natural, por possuir planaltos, solos férteis e outra coisa que eu não falei, é porque também dentro dessa parte oeste a gente vai encontrar um clima tropical mais úmido, né? Aí com chuvas que permite de certa forma a agricultura, né? E aí
é a parte mais habitada. Outra coisa, é onde a gente vai encontrar as principais cidades de países dentro da América Central continental. Tipo, é onde a gente vai encontrar, o livro destaca, né, pra gente aqui, ó. Logo nessa primeira página do tema de vocês. É onde a gente encontra algumas capitais aí. No caso, a capital da Costa Rica, né, San José. Aí, a capital aqui de Nicarágua, Manágua, não sei se assim pronuncia. Aí tem a capital de El Salvador, que é San Salvador. Aí tem também... E a capital da Guatemala, né? Que é a cidade de Guatemala. Aqui, ó. Ciudad de Guatemala. Então, as principais cidades de alguns países aí da América Central Continental se localizam exatamente nessa parte oeste, que coincide por ser a parte mais habitada dessa parte aí da América Central. Beleza? Continental. Tá, essa parte aqui, oeste, a esquerdinha do mapa é a mais habitada, justamente por essa questão natural, tanto do clima que favorece a fixação das pessoas, é um clima tropical úmido, com as temperaturas não muito elevadas, amenas, que permite a fixação do homem, e possuir aí um tipo de relevo que permite a fixação, que são planaltos não muito elevados e planaltos que possuem solos férteis para a agricultura. Perfeito. E essa parte leste aqui não é muito habitada por possuir florestas tropicais, uma predominância de florestas tropicais. Principalmente esse paizinho aqui, a Costa Rica, certo? Que é onde tem as maiores reservas. Beleza? Até agora? Sim. Aí ontem a gente falou que dentro da América Central continental predominam os climas tropicais. Aí eu até mostrei para vocês um mapa de zonas térmicas. Lembra? Mapa. Isso, errado aqui, vamos aqui. Perfeito. Ó, eu mostrei para vocês esse mapinha ontem aqui, que é um mapa de zonas térmicas. A gente tem praticamente 5 zonas térmicas no globo, né? Tem as zonas mais frias, que são as zonas polares, que se localizam entre o Círculo Polar. Ó, esse paralelo aqui, tracejado, é chamado de Círculo Polar Ártico. E aqui embaixo é o Círculo Polar Antártico. Tá até aqui, se vocês deram um zoom, vocês vão ver. Tá aqui, ó, Círculo Polar Antártico. E aqui em cima tem Círculo Polar Ártico. Tá vendo? Aqui são as zonas mais frias. Aí a gente tem 2 zonas temperadas, que são aquelas zonas onde as 4 estações do ano são bem definidas, ou seja, quando for verão, inverno, primavera, outono, né? Vai realmente ter as características de cada estação do ano, são aqui nas zonas temperadas, tanto do norte quanto do sul. Elas se caracterizam por estarem situadas entre um trópico e um círculo polar. Toda zona temperada, ela inicia no trópico. Já que eu fiz agora, hein? Peraí. Ela inicia no trópico e vai até o círculo polar. Ó, trópico de Câncer, zona temperada do norte. Vai do trópico de Câncer até a zona polar ártica. Aí a zona temperada do sul. Vai do trópico de Capricórnio até a zona polar, né, o círculo polar antártico. No caso, o Brasil tem uma partezinha do Brasil, que é aqueles estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles são cortados aqui, eles estão aqui embaixo do trópico de Capricórnio. Já está dentro de uma zona temperada. Entendeu? Por que isso eles têm as 4 estações do ano bem definidas. Já tem esse esboço aí das 4 estações do ano. Lembra que chega a nevar na região sul do Brasil? No inverno? Justamente por isso, porque eles estão dentro dessa zona aqui, a zona temperada do sul. Aí pronto. Se vocês repararem aqui nesse mapinha, ó, a zona tropical, ela também é chamada de zona intertropical. A palavra inter quer dizer que fica entre alguma coisa. Então fica entre os 2 trópicos. A zona mais quente do globo, aqui a radiação solar chega de forma mais forte, direta, é a zona tropical, ou intertropical do globo. E ela se localiza entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Vocês vão ver aí que a maior parte do Brasil, por exemplo, está dentro dessa zona. Brasil, né, quase todo está dentro dessa zona. Caicó está dentro dessa zona. E a América Central... Era isso que eu ia dizer. Isso. E a América Central, reparem aqui, ó, se vocês prestarem atenção bem direitinho. A América Central, né, praticamente quase toda aqui dela, tá dentro da zona tropical. É por isso que no livro de vocês tem destacando o quê? Ó, pessoal, a maior parte, né, o clima que predomina dentro da América Central, tanto continental quanto insular, vale para os 2, é o clima tropical, são climas tropicais. É claro que vai ter uma variação, por exemplo, em locais mais elevados do terreno, onde a gente vai encontrar aí relevos mais altos, né, com maior distância vertical em relação ao nível do mar. É claro que vai ter uma diferença, porque o relevo ele é um dos fatores climáticos. Tipo assim, o relevo ele pode fazer com que a temperatura do local seja amena, seja mais baixa do que em outros, que são mais baixos, relevos mais baixos. O relevo ele também pode fazer com que a pressão atmosférica do local seja mais baixa, a dificuldade de respirar.
o estalo no ouvido, enfim, dificulta um pouco a fixação das pessoas. Mas o que eu quero dizer, para vocês fixarem aí, é que na América Central, como a gente está vendo esse mapinha de zonas térmicas, praticamente ela quase toda está dentro aí de uma área de clima tropical. Predominam os climas tropicais, né? E geralmente são climas que têm 2 estações do ano bem definidas. Uma mais chuvosa e uma mais seca. Que no caso é o que acontece aqui em Caicó, por exemplo. Aqui a gente tem 2 estações bem definidas. A gente chama de estações, mas na verdade não é nem estação, são períodos. Um período chuvoso, que geralmente é no início do ano, né? É de verão para outono, nosso período chuvoso. E aí o restante do ano a gente ainda tá naquela parte do ano que não chove. Ou que quando chove são chuvas assim, bem irregulares. Chove um dia e pode não chover 2 meses. As chuvas são bem Chove um irregulares. mês e 8 não. E pode acontecer isso aí também, né? Nesses períodos de seca, de estiagem, pode acontecer isso. Então, pronto, quem está dentro da zona tropical, geralmente aí o clima ele é um clima quente, né? O ano todo, praticamente, e tem 2 períodos do ano bem definidos, um chuvoso e um mais seco. Ok. Aí saindo, vindo para aqui, o mapinha lindo, maravilhoso, a gente percebe que a grande parte desses países aí, né? Quase todos, na verdade, mas na América continental todos, estão dentro dessa parte de clima tropical. Outra coisa, eu falei ontem, essa parte da América Central, né? A América Central como um todo, na verdade, tanto a América Central continental quanto insular. Ela é uma parte daqui, da América, que é suscetível à ocorrência de furacões. Falei ontem. Furacões que, dependendo do grau dele, furacões, eles são estudados a partir de categorias. Tipo assim, um furacão ele pode ter categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Dependendo da categoria dele, ele pode ter uma maior velocidade, um poder maior de destruição, né? Destruição tanto de recursos naturais, de construções humanas, pode matar pessoas por onde ele passar, se as pessoas não estiverem preparadas, enfim. Não se preveniram, não se precaveram daquilo ali, porque já existe um certo alerta, a gente tem como saber, né? Por quê? Porque os furacões se formam no oceano. Furacões são tempestades oceânicas. Eles se formam em zonas de oceano, de água do oceano quente, mais quente. Por isso que geralmente o furacão acontece no final do verão. No verão, né? No período do verão. Por quê? Porque é quando a gente tem a estação do ano mais quente. Então, as águas do oceano, elas tendem a esquentar mais no período do verão. É por isso que tanto aqui na América Central, quanto aqui nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, o Canadá não é tão afetado por isso, é mais os Estados Unidos. Por quê? Porque grande parte dos furacões do mundo, que também são chamados de ciclones, eles se formam nessa região tropical aqui, ó. A maior parte deles. E esses furacões que chegam, essas grandes tempestades oceânicas que chegam aqui na América Central e nos Estados Unidos, são furacões que se formam, sobretudo, nessa costa aqui, oeste da África, se forma aqui. Aí ele vem ganhando força com a diferença de pressão que ele vai encontrando. Um furacão são o quê? Uma tempestade oceânica, né? Formado por massas de ar que ficam girando no sentido circular. E aí vai só ganhando força na medida que ele vai encontrando condições, né? Pressões atmosféricas diferentes, que a diferença de pressão faz com que o vento aumente a velocidade. Aí eles vão ganhando força no decorrer do seu percurso e podem chegar até o continente. Não é muito comum acontecer no Brasil, por quê? E aqui nessa parte da América do Sul. Porque geralmente a água oceânica daqui ela não atinge mais que 26 graus. E geralmente não. Para acontecer a formação de um furacão, a água oceânica ela tem que estar em torno de 27 graus ou acima de 27 graus para formar um furacão, uma tempestade oceânica, um grande poder de destruição. Geralmente, esses que atingem a América Central e os Estados Unidos, começa aqui na África e vem ganhando força. Aí chega aqui na América Central, né? Devasta tudo por que vem pela frente e chega até os Estados Unidos também. No Brasil teve já tem um registro de 2004 que houve um aqui que se formou abaixo da linha do Equador, que foi o furacão Catarina, que ele atingiu Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no ano de 2004. Mas é incomum, é muito difícil acontecer nessa região aqui do Atlântico Sul, né? Geralmente atinge o Atlântico Norte. E aí pega aí de cheio, né, esses países da América Central, tanto insular quanto continental, e os Estados Unidos. Porque grande parte, como eu falei, dos terremotos, não, Beatriz? Dos ciclones se forma nessa região tropical ou subtropical. Ah, Beatriz, o que é isso? Subtropical. Essa faixazinha de terra aqui no início da zona temperada, essa zona que fica em contato tropical com temperada, é chamada de subtropical. Então, a maior parte dos ciclones são chamados... Já eu fiz agora. A maior parte dos ciclones, eles se formam dentro dessa zona aqui, ou tropical ou subtropical. Por isso que atinge mais aqui a América, né, Central e Estados Unidos.
Assim como tornados também, né, são suscetíveis de acontecer nessa região também, mas que acontecem dentro do continente. Mas vamos lá. Falamos dos furacões, falamos da região mais habitada, falamos da questão, falamos, maravilhosa. Vamos lá, composição étnica. Composição étnica. Vamos lá, a maior parte dos países da América Central continental, a gente vai ver que é uma população miscigenada, assim como o Brasil é um país miscigenado. Nós temos uma matriz étnica de 3 grandes povos, né? A miscigenação de 3 grandes povos. Os indígenas, os índios, os europeus e africanos, povos africanos que foram trazidos de forma forçada para cá. Na América Central, né, continental, já que a gente está falando dela, é muito comum a gente encontrar a miscigenação aqui de 2 povos. Os povos indígenas, né, nativos, e os espanhóis. Os indígenas e os espanhóis. É uma miscigenação desses 2 povos, principalmente desses 2 povos, na América Central continental. Ah, Ana Beatriz, por que espanhóis? Porque essa parte da América foi colonizada pela Espanha? Yes, exatamente isso. Né? É por isso também que eles estão dentro da América Latina, né? Tem essa influência aí de língua latina, de colonização latina, enfim, porque foram colonizados aí pela Espanha. Então, a maior parte da galera que habita a América Central continental é uma galera miscigenada, né? A mistura aí dessas 2 etnias. Os indígenas, os nativos e espanhóis, que foram quem colonizaram essa parte aí da América. Outra coisa, tem alguns países que a gente vai encontrar muito forte também a presença de africanos, né, de descendentes africanos. Principalmente em decorrência de quê, Ana Beatriz? Também aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Brasil, tipo, o Brasil a gente tem a grande presença da etnia africana, negra africana, por quê? Porque eles foram trazidos para cá de forma forçada, né? Foram trazidos de forma forçada entre os séculos 16 e 19. Que é quando a gente vai ter aí a grande utilização, né, de uma mão de obra escravizada para cultivos tropicais, como a cana-de-açúcar, para mineração, enfim. Então, eles foram trazidos. E é por isso que a gente tem muito forte como tronco étnico, como matriz étnica, os povos africanos. Aqui na América Central continental não foi muito diferente. Por quê? Tem alguns países que é bem forte também a presença das pessoas negras, descendentes de africanos. O livro destaca aqui, como por exemplo, Guatemala, Nicarágua e Costa Rica, que são populações, aqui ó, Nicarágua, Costa Rica e Guatemala, né, que são países que têm uma grande população também de descendentes negros. E isso aí é em decorrência desse período colonial deles também, né, sobretudo até o século XIX, que eles trouxeram muita mão de obra, os colonizadores espanhóis, né, trouxeram muita mão de obra para trabalhar, sobretudo, em plantações de produtos tropicais aqui na costa do Atlântico. Também aconteceu no Brasil, né? Nas plantations da costa atlântica. Ana Beatriz, que já fez plantation. Plantation é uma grande propriedade de terra monocultora, ou seja, só produz um único tipo de produto, monocultora, e é voltada para o mercado externo. Coisa que Portugal fez no Brasil, né? O que é que Portugal fez de início? Qual a primeira atividade mais rentável do Brasil? No século XVI, XVII, foi a plantação de cana-de-açúcar, não foi? No litoral, principalmente esse litoral aqui nordestino. Onde é que se plantava? Nas plantations. Onde é que se plantava cana-de-açúcar? Nas plantations. E o que era isso? Plantation eram grandes propriedades rurais que se cultivava um único tipo de produto, ou seja, aqui no caso a cana-de-açúcar, para o mercado externo, ou seja, para exportação. Então, isso também aconteceu aqui na América Central continental. Estou sempre comparando com o Brasil, para vocês verem que a realidade não é muito diferente, né? Do tipo de colonização que foi feita aqui e o tipo de colonização que foi feita na América Central. Sobretudo a América Central continental. Então, tipo, também aconteceu nessa costa do Atlântico um tipo de colonização exploratória, que explorou a mão de obra, que explorou também os recursos naturais, né? Que se deu aí na forma de plantations, grandes propriedades agrícolas, que se cultivava um único tipo de produto, geralmente produto tropical, porque está dentro de uma zona tropical, e produtos voltados para o mercado externo, né? A galera vinha, cultivava para vender para a Europa, né? Levava para a Europa, refinava aquilo ali, ou produzia outra coisa e vendia, certo? Ou seja, é um tipo de colonização de exploração. Pronto. Condições socioeconômicas. Vamos lá, vamos falar das condições socioeconômicas dentro da América Central continental. O que é que a gente percebe de cara? O livro de vocês tem uma tabela bem bonita aí. Olha, tabela, América Central continental, IDH e expectativa de vida.
A gente percebe de cara quando olha para essa tabela, tem ela aqui, eu vou mostrar já já ela. Que dentro da América Central Continental não existem condições de vida tão boas. Na verdade, a maior parte dos países a gente vai perceber que são condições de vida bem precárias, onde a gente vai encontrar altos índices de analfabetismo, analfabetismo, altos índices de mortalidade infantil, que indica que a saúde desse país não é boa, né? A gente sabe que os primeiros anos de vida de uma pessoa são extremamente cruciais. Então, isso, quando a gente vê que um país tem uma alta mortalidade infantil, quer dizer que a saúde ali, a dedicação, a prevenção de doenças, o cuidado, né, com as crianças não é tão eficiente, não é uma coisa boa. Então, são países que, no geral, apresentam ainda hoje alta mortalidade infantil, taxas de analfabetismo elevadas, indica que a educação desses países também não é muito boa. Desníveis sociais, tem muita desigualdade nesses países. E, além disso, tem muita concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. Ana Beatriz, é diferente do Brasil? Não. Isso acontece muito no Brasil, né? O Brasil é um dos países que mais concentra renda no mundo. Mas, em relação à taxa de analfabetismo, o Brasil está em uma posição melhorzinha, né? Em relação à mortalidade infantil, o Brasil está em uma posição melhorzinha. Enfim, então, essa porção da América Central enfrenta muitos problemas sociais. E é por isso que os indicadores sociais dessa região não vão ser indicadores sociais muito bons, certo? Quando a gente fala de educação, de saúde, de renda das pessoas, existe muita concentração de renda, como eu falei. Então, não reúne condições de vida tão boas, tão essenciais para a população. O livro destaca alguns países que têm aí uma situação socioeconômica mais complicada, mais barra, que são casos aqui como El Salvador, Nicarágua, Guatemala e Honduras. Não sei se vocês lembram do tema anterior. No tema anterior dizia assim, que os países que mais mandavam a gente para os Estados Unidos, né, a galera vinha aqui pelo México e passava para os Estados Unidos, eram países como Honduras, El Salvador e Nicarágua, né, os países que mais mandavam a galera para os Estados Unidos, que as pessoas mais saíam, né, em busca de melhores condições de vida nos Estados Unidos. E aí a gente percebe que isso coincide com os indicadores sociais desses países, porque os países mais pobres, digamos assim, com condições de vida mais difíceis dentro da América Central Continental, são exatamente esses países, né? El Salvador, Nicarágua, Guatemala e Honduras. Então, coincide com isso aí, com essa grande taxa de emigração da população. A galera saindo ali em busca de melhores condições de vida. Por quê? Porque dentro do seu país, as condições de vida não são condições de vida tão boas, tão adequadas para se viver. Coincide com isso aí, repare. Sim, aí em relação à taxa de urbanização, o que é que vai falar aqui no livro de vocês? Está dizendo que a urbanização, Ana Beatriz, o que é urbanização? Lembra aí que a gente estudou isso ainda não. Quer dizer, estudou, acho que vocês viram no site do ano. Ave Maria, falando rápido nisso. Vocês estão me entendendo? Estamos. Olha, o que é urbanização? Urbanização é o processo de crescimento populacional no meio urbano, maior do que no meio rural. Pronto. Isso é urbanização. Quando você tem uma cidade, tipo Caicó, que a maior parte das pessoas habitam meio urbano, aí a gente sabe que aquela cidade é urbanizada. Mas o que é que a gente pode ver também? Às vezes a taxa de urbanização está crescendo. E isso é em decorrência de várias coisas, sei lá, industrialização, os principais fatores. Industrialização, aumento de atividades comerciais na zona urbana, e pode provocar um aumento da taxa de pessoas habitando na zona urbana. Mas quando a gente nota que um país, uma cidade, uma região apresenta mais pessoas morando na zona urbana, aí a gente já pode dizer ali, eita, isso ali é aquela região, aquela cidade, aquele país é urbanizado, é verdade. Aí dentro da América Central Continental, o que é que a gente percebe? A maior parte dos países, né, já são urbanizados, com exceção ainda de Belize, esse paizinho aqui, Belize. Belize ainda tem uma população predominantemente rural. Ana Beatriz, vamos conferir isso? Vamos, com certeza. Deixa eu abrir aqui o IBGE Países. Vamos ver se o livro de vocês está certo, né? Porque eu não fui conferir isso, não. Vamos conferir agora, porque aqui está destacando que... O diabo eu fiz, hein? Está destacando que Belize ainda tem uma população rural. Vamos ver se é verdade mesmo. E os outros já estão passando aí por um processo de urbanização. Está dizendo que, na verdade, no livro de vocês, está dizendo o seguinte, está dizendo que na América Central Continental o processo de urbanização começou nas últimas décadas e vem se intensificando. Ou seja, é uma coisa que está acontecendo ainda. As zonas urbanas dentro da América Central Continental vem aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas.
Mas em Belize, nesse paísinho aqui, bem bonitinho, pequenininho, ó, Belize, diz que a população ainda é de maioria rural. Vamos conferir se é verdade. Ai, eu cortei meu braço. Vamos lá. Dólar do Belize. A moeda é dólar do Belize. E a capital é Belmopan. 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 Idioma é o inglês. Deixa eu descer. Vamos lá. População de 390.751 habitantes. População pequenininha, né? Aí vamos ver. População urbana. Aí, meu pai tá pau a pau, né? 45,9%. Realmente ainda tem mais população rural, né, do que urbana. Olha aí. 54,1% das pessoas em Belize habitam zona rural. 2019, ó, dado recente, tá? Aí bem recente o dado. Então, realmente a maior parte ainda habita zona urbana. Zona rural, né, Beatriz? Que massa! Eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso. É? Não, tipo, hoje em dia ainda haver tanta É, gente verdade. rural. Mas a gente vai ver por quê. Isso tem a ver com a economia desse país. São países, geralmente esses países que apresentam grande quantidade ainda de pessoas habitando na zona rural, em decorrência de atividades econômicas que são mais importantes, né, a agricultura, a pecuária é mais importante do que outros tipos de atividades, como indústria, atividade de serviço na zona urbana. Enfim, geralmente é por causa disso. Na verdade, eu vi no livro que a América continental, ela tá principalmente assim no primeiro setor da economia, na questão da agricultura, essas coisas, cultivo de frutas tropicais, essas coisas. Exatamente. Vamos falar dessa parte da economia já já. E realmente é isso que Tauana está falando mesmo, né? Que dentro da América Central Continental predominam atividades do primeiro setor da economia, principalmente atividades da agricultura e pecuária, mas dentro de agricultura e pecuária, principalmente atividades da agricultura, como cultivos de produtos tropicais, como café, banana, que são os produtos mais produzidos e exportados, né, dentro desses países aqui da América Central Continental. Então, são países que meio que ainda dependem muito da zona rural, né, de espaços rurais. É por isso que alguns países, alguns não, né, no caso o Belize, ainda apresentam grande população rural. Mas eu acredito que também acontece em outros países aqui, quer ver? Só olhei um, olha outro. Porque também tem a questão do analfabetismo, que é muito grande. Esses índices sociais